Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo aqui, curte, compartilha, comenta, manda esse vídeo para todos os seus amigos, ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Se quiser se tornar membro, é só clicar aqui embaixo para se tornar membro e também se quiser contribuir com qualquer valor para o canal, é só clicar na ferramenta. Valeu demais! E, deixando esses recados de lado, vamos para nossa pauta principal, que é Choque Rei. Hoje é dia de Choque Rei pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O São Paulo vai até o Allianz Parque enfrentar o Palmeiras, que tá precisando de resultado, tá precisando ganhar para conseguir se aproximar e talvez uma combinação de resultados entrar ali na segunda posição do grupo. A gente vai falar sobre o grupo do Palmeiras, o grupo do São Paulo, porque devido à derrota do Noroeste, ontem o São Paulo está matematicamente classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. Então as coisas acabaram favorecendo o São Paulo já nessa rodada do campeonato. Vamos aqui às informações gerais da partida. Então, essa partida será disputada lá no Allianz Parque, casa do Palmeiras, às 6h30 da tarde, com transmissão de Record TV, Cazé TV, Nosso Futebol, Zapping Sports e o Wallplay. O árbitro da partida será o Flávio Rodrigues de Souza, e esse clássico é válido pela 10ª rodada do campeonato. De escalação provável, o que eu vi que saiu, pode ser que tenha algumas mudanças, porque é os build, então a gente não tem como saber 100%, o que vai dar para saber na hora mesmo que lançar a escalação, uma hora antes do jogo. Mas o que se espera é que ele realmente coloque o time titular, ele vai colocar o quarteto novamente em campo, então provavelmente Lucas, Oscar, Luciano, Caleri, Alisson, Pablo Maia, Arboleda e Alan Franco, Rafael, Igor Vinícius, provavelmente ele vai entrar com o Igor Vinícius. E na outra lateral, muito provavelmente também ele vai entrar com o Enzo Dias, porque até o presente momento ainda a gente não teve a oportunidade de ver a estreia do Wendel. Gostaria muito de tentar entender também o que está acontecendo, porque não tem nenhuma atualização sobre isso. Ninguém falou, ninguém fala, pelo menos eu não encontrei nenhuma notícia sobre o porquê o Wendel ainda não está sendo relacionado. Procurei em algumas páginas do São Paulo, mas não tem nenhuma informação sobre isso. Algumas pessoas dizem que ele está fazendo o chamado controle de carga para evitar lesões, mas ainda não tiveram nenhuma conclusão, porque cada hora um jornalista fala uma coisa, então fica difícil a gente vir aqui trazer várias opiniões de vários jornalistas, porque não tem uma opinião certa. Cada setorista fala uma coisa, então não tem uma opinião certa. Então a escalação provável do São Paulo é essa. A escalação do Palmeiras é a que a gente sempre está acostumado a ver, então o Estevão, Maurício, Torres, enfim, os jogadores principais do Palmeiras. Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre os grupos, porque os dois times estão em situações diferentes. Então, o São Paulo novamente está no grupo C, matematicamente está classificado, porque o Noroeste está com 7 pontos, São Paulo está com 15 e Novo Horizontino está com 12. A briga do São Paulo aqui é pela primeira colocação do grupo. Para quem não sabe, a primeira colocação do grupo te dá a possibilidade de você decidir a partida, que é partida única, você decidir a partida em casa. Então, se o São Paulo se classifica em segundo, o São Paulo vai ter que jogar na casa do Novo Horizontino. Então, é muito importante o São Paulo conseguir essa primeira posição. O Novo Horizontino está com 12 pontos. Então, tem a possibilidade ainda do Novo Horizontino assumir a primeira colocação. Lembrando que o Novo Horizontino não está fazendo um campeonato paulista ruim e no domingo passado, o Novo Horizontino empatou com o Santos e quinta-feira o Novo Horizontino empatou também com o Guarani e amanhã joga com o Mirassol. Então, esperamos que ele tenha um revés aí pra gente não sofrer nenhum tipo de problema, até porque se o Novo Horizontino ganha, vai a 15 pontos e aí vai ter os critérios de desempate para saber se fica o São Paulo e o Novo Horizontino na primeira colocação, mas ainda a gente tem jogos a disputar. Já o Palmeiras está no grupo D, que é o grupo do São Bernardo, Ponte Preta e Velo Clube. O Palmeiras atualmente está na terceira colocação, está com 16 pontos, ficando a 3 pontos atrás de São Bernardo e Ponte Preta. O São Bernardo vai jogar hoje contra o Guarani às 4 horas da tarde. E a Ponte Preta já jogou ontem e empatou com o Botafogo. Então, matematicamente, se o Palmeiras vencer o São Paulo hoje, o Palmeiras assume a segunda colocação do grupo. E por que eu acho que esse jogo é um jogo extremamente perigoso para o São Paulo? Antes de qualquer coisa, deixa eu só trazer um dado interessante para vocês, que foi um dado até da 365 Score BR. Para quem não sabe, a 365 Score é um aplicativo de futebol, onde você tem resultado ali praticamente em tempo real, quando a partida está acontecendo, e tem escalação provável, informação da partida, então algumas informações eu pego pelo 365 Score.
Tem uma informação bem interessante que é referente ao desempenho do Zubeldia desde que ele assumiu o São Paulo em clássicos paulistas. Então, o Zubeldia tem 44% de aproveitamento. Dos 6 clássicos que ele disputou pelo São Paulo, ele venceu apenas 2 clássicos. Então, vamos relembrar aqui. Em 30 de abril do ano passado, pelo Brasileirão, o São Paulo empatou em 0-0 com o Palmeiras. Também pelo Brasileirão, nós tivemos São Paulo e Corinthians 2-2. No Brasileirão, novamente, do ano passado, o Palmeiras venceu o São Paulo por 2-1 lá no Allianz. Depois a gente teve o 3-1 do Corinthians, que foi no Brasileirão, foi a vitória dele, e o 3-1 do Corinthians no Paulistão desse ano. E contra o Santos ele perdeu de 3-1. Então, desde que ele chegou ao São Paulo, ele disputou 6 clássicos. E ele só venceu 2 clássicos pelo São Paulo. Então, ele tem um aproveitamento extremamente baixo de clássico, porque praticamente ele só venceu o Corinthians nessa caminhada dele. As 2 vitórias que ele tem em clássico são 2 vitórias em cima do Corinthians. Então, é um dado que, querendo ou não, preocupa. É um dado que preocupa. E por que eu acho que o jogo de hoje é extremamente preocupante? E por que eu acho que vai ser um jogo extremamente difícil? Não por ser clássico, porque eu sempre falo isso. Clássico, pra mim, é um jogo à parte. Ah, mas você tá preocupada num clássico no Paulista? Sim, eu já falei. Clássico, pra mim, é um tipo de guerra. Onde você vai nessa guerra e necessariamente você precisa vencer. E por que eu tô muito preocupada com essa partida de hoje? Pelo desempenho do São Paulo nas últimas partidas. Claro que eu sei que o São Paulo tem toda aquela questão de quando toda a mídia acha que o São Paulo vai perder, o São Paulo vai lá e ganha, surpreende. Assim como foi contra o Corinthians, quando o São Paulo não era o favorito da partida, porque o Corinthians realmente tá jogando mais bola do que o São Paulo. E aí o São Paulo foi lá e simplesmente fez a sua parte. Venceu a partida, mas também quando o São Paulo era dado como favorito contra o Santos, perdeu sendo humilhado pelo Santos. Como o São Paulo foi favorito contra a Inter de Limeira, não venceu. São Paulo foi favorito contra o Bragantino, também não venceu. Contra o Velo Clube, não conseguiu vencer. Então, o que me preocupa é o desempenho do São Paulo nas últimas partidas, que não vem sendo um desempenho positivo. Me preocupa muito o sistema defensivo do São Paulo. Claro que a gente sabe que o Rafael vai voltar, mas também ele não é o santo milagreiro. A gente precisa de jogadores decentes. E é uma coisa que eu tô percebendo, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu tô percebendo que esse quarteto, ele realmente é muito ofensivo quando quer ser. É muito ofensivo, só que a gente tem a questão de muitos desses jogadores que estão no quarteto, eles não retornam para ajudar na marcação. E quem que a gente tem na marcação? Os 2 laterais, Pablo Maia e Alisson, que na maioria das vezes o Pablo Maia e o Alisson na volância, eles ficam um pouquinho sobrecarregados. A gente tem os 2 laterais, Igor Vinícius não marca e não ataca, todo mundo sabe disso. O Enzo Dias ainda tem uma certa qualidade nessa questão defensiva, mas sozinho também não faz milagre. Então, o que me preocupa muito é o sistema defensivo do São Paulo. E um outro ponto que eu acho que é muito importante de abordar é a questão do Palmeiras. O Palmeiras está jogando em casa, necessita do resultado porque pode se complicar no campeonato, até porque o São Paulo vai jogar com a Ponte Preta e o São Paulo matematicamente já está classificado. Então, se, por exemplo, tem um revés hoje, o Palmeiras perde para o São Paulo e o São Paulo entrega a partida contra a Ponte Preta, que não precisa, né? O São Paulo não precisa nem entregar. O São Paulo perde o jogo contra a Ponte Preta, o Palmeiras fica numa situação extremamente complicada. Então, o Palmeiras, tecnicamente, virá babando em cima do São Paulo. E é um grande risco a ser corrido, porque a gente se remete a outras partidas onde a gente entrou para jogar no Allianz contra o Palmeiras, sem vestir a sandália da humildade. Acho que vocês vão lembrar, Paulista, Brasileirão, desligado, desconexo do jogo, com resultados ruins que vêm acontecendo e cobranças que vêm acontecendo em cima do trabalho técnico. Eu tenho muito medo do resultado dessa partida. E eu acredito que a maioria dos São Paulinos se sentem assim. Eu queria realmente ter a confiança que alguns São Paulinos estão tendo, mas eu não consigo, porque pra mim vai ser um clássico extremamente difícil. Independente se o Palmeiras às vezes não disputa, não consegue jogar direito, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo, o Palmeiras precisa de resultado. O Palmeiras tá pressionado. Venceu a Inter de Limeira e venceu bem, com o Maurício mais uma vez jogando muita bola. Então eu tô realmente preocupada com a partida de hoje, eu não consigo nem sequer cravar um resultado, falar pra vocês qual que eu acho que vai ser o resultado, eu só quero realmente
assistir essa partida orando para que pelo menos o São Paulo jogue isso aqui de futebol, jogue de igual para igual, independente se nas últimas partidas não foi algo positivo, não foi algo legal. Também me preocupa um outro ponto, que é esse aqui, é para finalizar, a questão do gramado sintético. Todo mundo sabe que eu odeio gramado sintético. Eu acho que isso deveria ser proibido no futebol brasileiro. Não existe você fazer os seus jogadores disputarem partidas em gramado sintético. Honestamente, pra mim, na minha cabeça, não existe. Todos os times têm condição de fazer um gramado igual o São Paulo tem no Morumbi. Não precisa necessariamente ter um gramado sintético. Como os titulares estão jogando, estão vindo de uma pegada, me preocupa um pouco, porque a gente tem grandes nomes no time titular. Alisson, Pablo Maia, Caleri, Lucas, Luciano. Então, o Oscar, próprio Oscar, me dá realmente muito medo desse gramado sintético, que isso é, sempre que a gente vai enfrentar o Palmeiras, eu fico preocupada com isso. Acho que também é preocupação de muitos de vocês. Mas enfim, gente, é isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês esperam, o que vocês acham que será essa partida de hoje. Comenta aqui o placar que vocês acham que vai ser. Eu não vou dar minha opinião, porque eu realmente não consigo ter um placar fechado na minha cabeça para essa partida de hoje. Eu só tô pedindo mesmo, tô orando para que não seja algo vexatório, para que a gente realmente não se decepcione novamente assistindo o São Paulo. E vai ser um jogo muito complicado.